colocar sobre os nossos pés para estarmos orando pelo pregador da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, é um dia dos pais. E que Deus possa abençoar a cada pai, né, da nossa igreja, ao meu pai, que Deus possa abençoá-lo também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, amado, Deus que fez os céus e a terra, Pai, nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, para que o Senhor possa, Deus, falar conosco através da Tua palavra, Pai, ser conosco neste culto, ó Pai, abençoa-nos o pregador da noite, que o Senhor possa, Deus, estar usando da forma que o Senhor quer, ó Pai. Fala conosco, Deus, abre os céus em direção a este lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Faz tempo que eu não canto ele, e ele me deu uma saudade. Sou curado, o nome do mundo. Fique de pé nesta noite, e você vai declarar nesta noite, dizendo ao Senhor que você já viveu tantos problemas, mas o Senhor te deu vitória, amém? Já vivi em meio a tantos problemas, sozinho eu jamais resistiria, mas conheci Jesus, um novo tempo vou viver, renovei a minha mente, descobri a boa e perfeita vontade de Deus. Já vivi em meio a tantos problemas, sozinho eu jamais resistiria, mas conheci Jesus, um novo tempo vou viver, renovei a minha mente, descobri a boa e perfeita vontade de Deus. Meu Deus já apagou da minha memória o meu passado de dor. Eu tenho a unção de Manassés em mim, hoje não sofro mais, eu sou curado. Vou prosperar onde ninguém prosperou, e vou crescer onde ninguém mais desceu. Os meus inimigos olharão e verão o que o Senhor tem feito em mim. Eu tenho a unção de Ibrahim, eu tenho a unção de Deus em mim. Já vivi em meio a tantos problemas, sozinho eu jamais conseguiria, mas conheci Jesus, um novo tempo vou viver, renovei a minha mente, renovei a boa e perfeita vontade de Deus. Meu Deus já apagou da minha memória o meu passado de dor. Eu tenho a unção de Manassés em mim, hoje não sofro mais, eu sou curado. Vou prosperar onde ninguém prosperou, e vou crescer onde ninguém mais desceu. Os meus inimigos olharão e verão o que o Senhor tem feito em mim. Eu tenho a unção de Ibrahim,
A gente fica até meio acanhado no meio de um monte de levita aí, mas a gente tem que se impor também. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Gênesis. Eu vou ser bem breve, irmão. Eu não vou antes da meia-noite eu estou encerrando. Amém? Glória a Jesus. Rapaz, viu? Oh, glória! Irmãos, a Bíblia Sagrada ela é repleta de tudo, E quando se fala de um culto direcionado primeiramente a Deus e depois aos pais, por que não mencionar sobre este homem que é considerado o nosso pai na fé, por nome Abraão? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Aliás, Gênesis 12, para a gente entender melhor essa história. Glória a Deus. Todos encontraram, amados irmãos? Gênesis capítulo 12. Diz assim, o verso 1: Deus chama Abraão e ele faz promessas. Deus fez o que, Abraão? Deus fez o que, Abraão? Amém. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma a poder sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Abraão, é interessante que Abraão, para nós, por que ele é um motivo que nós entendemos que ele é um referencial de fé para nós? Porque Abraão, ele morava num país ou numa província por nome Ur dos Caldeus. E no Ur dos Caldeus não era comum eles adorarem a Deus, pois eles adoravam deuses. Aleluia. Só que Deus, olhando para Abraão, ele vai, de alguma forma, Abraão vai chamar a atenção de Deus por um projeto que Deus tinha para Abraão. Nesse projeto de Deus lhe faz uma promessa. Mas veja que, para que nós possamos receber as promessas de Deus, se faz necessário nós entendermos que nós temos que seguir e servir e fazer a vontade de Deus. Qual era o projeto de Deus para a vida de Abraão? Sair primeiramente da sua terra, segundo, sair do meio da sua parentela, e terceiro, da casa do seu pai. O nome de pai de Abraão era me esqueci o nome do homem agora aqui. Corá, não era Corá. Será quer dizer grande pai, mas era tudo que o pai de Abraão não era. Ele não era um grande pai para Abraão, pois ele era um homem idólatra, vendia imagens de esculturas. Era o que fazia pai de Abraão. E Abraão, então, só que mesmo em meio a todas as dificuldades, e nós podemos fazer uma análise dentro da nossa vida, da onde Deus nos chamou e para que Deus nos chamou. Pois ele vai dizer para Abraão, e Abraão vai responder para ele: pois Senhor, eis-me aqui. Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, muitas das vezes nós não queremos sair da nossa terra, muito menos do meio da nossa parentela, e muito menos da casa do nosso pai. Por quê? Porque representa uma zona de conforto, e são poucos aqueles que querem sair da sua zona de conforto. Mas Abraão vai ouvir a voz de Deus e vai sair do meio da sua parentela, da sua terra, quer dizer.
Só que ele vai levar consigo o seu pai e o sobrinho Ló, filho de seu irmão. Mas a ordem de Deus qual é? Para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Só que Abraão começa errado, desobedeceu, de certa forma, a orientação de Deus. Abraão vai sair levando o seu sobrinho Ló e levando consigo o seu pai. E isso vai se tornar, em alguns momentos, impedimento para que as promessas de Deus se cumpram sobre a vida de Abraão. Porque a promessa de Deus era para Abraão. O que é que eu entendo? Deus tem promessa para a sua família? Tem. Mas a promessa de Deus para você é para você. Porque Deus tem promessas individuais. Agora Abraão vai sair do meio da sua parentela, vai levando consigo o seu sobrinho Ló e o seu pai. Só que vai chegar um momento que o seu pai perde um dos seus filhos mais jovem, irmão de Abraão, e ele vai sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, e vai chegar num vilarejo, numa aldeia, e o pai de Abraão começa a prosperar naquela cidade, naquele local, e ele vai colocar o nome daquela cidade, daquela aldeia, o nome do seu filho que morreu. Só que Deus vai colocar desejo no coração de Abraão para que ele saia daquele local, e o seu pai vai dizer: olha, daqui eu não me irei mais, pode ir para onde tu quiser, mas eu não vou. Pois Abraão continuou prosseguindo, mas depois ainda consigo o seu sobrinho Ló. Quantos de nós não temos levado o sobrinho de Ló na nossa vida? Sobrinho Ló. E chegado um determinado momento, e aqui eu vou falar, destacar algo muito importante. Quem te prometeu é fiel para cumprir sobre a tua vida, sobre a minha vida. E vai chegar no meio das campinas e eles começam a prosperar, tanto Abraão quanto Ló. E os seus pastores começam a brigar entre si. E Abraão vai dizer algo para Ló, dizendo: meu filho, tu vais escolher, se tu quiser ir para o Oriente, eu irei para o Ocidente. Eu te dou a oportunidade de escolher para onde tu queres ir. Pois está vendo que não dá para continuarmos juntos. Aleluia. E agora Abraão manda Ló escolher, e Ló olha para o Ocidente. Ele vê campinas verdejantes, e ele olha para o outro lado, para o Oriente, terra seca. Ele diz: certamente que eu irei para o Ocidente. E Ló vai descer com a sua esposa e suas duas filhas para o Ocidente. Ao Ocidente está uma cidade por nome de Sodoma e Gomorra. É para lá que Ló vai. E Abraão continua seguindo para o Oriente, terra seca. Mas aquele que prometeu para você, ele é fiel para cumprir, aleluia. E Abraão vai continuar seguindo na direção, ao contrário do seu sobrinho Ló. Passados-se 2 anos e meio, chega a notícia para Abraão que Ló, que os 5 reinos se uniram e levaram cativo algumas cidades, e entre esses países estava Sodoma e Gomorra. Levou o rei daquela cidade junto com os seus príncipes, e levou Ló junto. E quando a notícia chega até Abraão, Abraão vai juntar dos seus dos seus servos 318 homens, e vai sair para pelejar contra 5 reinos. Alguém dissesse coilão e vai dizer: tá maluco, vou nada. 318 homens para lutar com um exército de 5 reinos, que no mínimo cada exército tinha 10 mil homens. Mas Abraão vai juntar esses soldados, ali até então servos, mas agora se tornam soldados, e vão para a peleja. E a Bíblia vai dizer que Deus dá estratégia para Abraão como agir. Ou seja, você pode ter 10 mil homens, mas se a estratégia não for de Deus, você não vai prevalecer. Pois Abraão estava com
318 homens e foram para a peleja e venceram e trouxeram de volta o rei de Sodoma e Gomorra, trouxe seu sobrinho Ló. E quando Ló veio, a prosperidade de Abraão, e a outrora onde era terra seca, agora está verdejante. E Abraão tem mais pasto para os seus animais. Deus tem prosperado Abraão. Ló fica admirado de ver o que Deus fez na vida do seu tio amado. Aleluia. Só que agora Abraão já está um homem próspero financeiramente. E vai dizer que quando Abraão vem nessa peleja, ele vai encontrar um sacerdote por nome Melquisedeque. E ele vai pela primeira vez fazer um ato de fé. Ele vai devolver a 10ª parte de tudo aquilo que ele adquiriu. Ou seja, Abraão foi o primeiro homem a dizimar na face da terra. Escute, só que tem um detalhe sobre a vida de Melquisedeque. Melquisedeque é um homem que não tem descendência a qual ele pudesse se orgulhar, pois a sua mãe era uma mulher da vida. Ou seja, para Israel ele era uma pessoa, mesmo sendo um sacerdote, que não tinha uma família para que pudesse se orgulhar disso. Só que agora vai se cumprir uma promessa sobre a vida de Melquisedeque. Deus falou aqui, nesse Gênesis capítulo 12: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Melquisedeque, quando vai encontrar com Abraão, ele vai dizer assim: louvado seja o Deus de Israel, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Sabe o que acontece, que Abraão, nesse momento? O passado de Melquisedeque, que não era um passado que devia ser, agora ele poderia se orgulhar, Deus vai mudar a sorte dele. Porque agora a bênção que ele profetizou sobre a vida de Abraão, a mesma estará sobre a sua vida, porque é promessa de Deus. Não foi o que Deus falou? Que abençoaria os que abençoassem Abraão, e amaldiçoaria os que amaldiçoassem. E agora Abraão vai continuar voltando para a sua casa. E eu vou ser sucinto aqui no que eu vou falar. Só que Abraão tinha uma promessa de Deus. Deus falou para Abraão no início da conversa. Se a gente vai ver, ele vai dizer: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, Senhor, não dei conta de contar. Conta de novo, por 3 vezes. E Abraão não consegue contar as estrelas dos céus. E Deus vai dizer assim para Abraão: assim será a tua descendência, como a areia da praia. Aleluia. E agora eu vou falar uma coisa fundamental para mim e para você. Nunca queira ajudar Deus a cumprir as promessas dele na sua vida. Quando o anjo aparece para Abraão, Abraão vai cozir o bezerro, vai pedir que o seu servo mate, vai mandar Sara preparar o bolo, vai trazer, vai servir os homens. E ali, esses 2 homens estão ali, Abraão vai servir para eles. E ele vai dizer: Abraão, por essa mesma época, no ano que vem, a tua mulher estará com um filho, conceberá um filho. Sara está lá dentro, ela escuta a conversa dele e acha graça. E quando ela chega na presença dos homens de Deus, que na verdade era o próprio Deus ali, representado por aqueles homens, que seriam anjos do Senhor: por que tu rires? Ela disse: não, eu não ri, eu sim. Mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Só que Sara olhou para a situação humana. Abraão, um homem de 99 anos, e Sara tinha 70 e poucos anos, 75. Aí eu vou dar luz a um filho. Não tem na juventude, vai ser agora. Sara tenta ajudar Deus. Ela vai fazer com que Abraão deite com a sua escrava Agar, e vai nascer Ismael. Agora vai se cumprir a promessa. Só que a promessa de Deus não era para Agar, a promessa de Deus era para Sara. Porque Abraão agora se tornaria Abraão, que quer dizer pai de multidões. E Sara agora não é Sara, é Sara. Sarai agora não é Sarai, é Sara, que quer dizer mãe de multidões. E nós já sabemos o que aconteceu no momento que Agar dá a luz a Ismael. Ela vai desprezar
desprezar a sua senhora Sara, ela vai fugir, arruma um monte de problema para a vida deles. Mas no tempo certo, Deus que é fiel para cumprir, fez nascer Isaque, o filho da promessa. Aleluia! O filho da promessa. Deus, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E aqui eu quero parar porque a gente tem outras coisas. Ali atrás tem um negócio cheirando, começou a dar água na boca e já não deu muito certo, amém? Mas dizer para os irmãos, em outro momento eu prometo pregar mais sobre essa questão de Abraão, as consequências, porque essa história era muito longa. Abraão vai mentir, o rei do Egito, enfim, são muitas coisas, mas eu fiz aqui um resumo para que nós possamos entender que aquilo que Deus prometeu para você ou para mim vai se cumprir. Mas tem gente dizendo: mas não morrerei. Quantas promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Ei, toma muito cuidado com isso. A promessa do povo de Israel era entrar na terra prometida em 40 dias. Se prolongou para 40 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles saíram da posição da promessa. A promessa é para crente que crê, que confia. Não é para crente murmurador. Não é para crente que tudo, eu estou na luta. Tem um crente que é o crente 6 horas. 6 horas por mim. Né? Aí convida ele para mim, não dá, hoje não dá, mas no próximo eu vou. Aí no próximo ele não vem. 6 horas por mim, e assim vai. Não quer dizer porque a gente não ora por alguém que não está no culto. Mas tem coisa que eu e você temos que buscar. Orar, a gente ora. Mas você acha, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu estou precisando de algo da parte de Deus. Eu digo: irmão Zezinho, me ajude em oração. Eu estou precisando disso da parte do Senhor. Irmão Zezinho, não vou orar. Ele vai orar, mas ele tem as prioridades dele, assim como você tem as suas. É diferente de eu chegar aqui e dizer: Deus, eu preciso, mestre, eu preciso de um milagre. É diferente você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, tu conhece a minha necessidade. Senhor, olha para a minha causa. É diferente, irmão. Nós oramos sim por alguém, mas tem hora que é eu e você. É você e Deus. É você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso. É você chorar diante desse Deus que pode te entregar a vitória, desse Deus que pode mudar o quadro da minha e da tua vida. Só que nós temos que entender uma coisa. É como diz o hino do Benino Massal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Então temos que confiar no Senhor e crer que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos, antes de fazer a oração final, vamos ter um sorteio que a irmã está aqui o nome, irmã Deusinho. Como é que a gente vai fazer o sorteio? Vamos auxiliar aqui. Está aqui o nome dos pais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele começa a chamar uma criança, você já passou a conta. Amém? Tem a Elane ali, ó. Ela tira o nome aqui, Elane, ó. É outra criança, é o Diego já. Não vou mandar o garoto tirar, se ele vai rasgar. Ele tira o completo. Irmão Antônio, o senhor foi privilegiado nessa noite aqui, ó. É o senhor mesmo, o teu tamanho. Antônio bonito aqui, só é o senhor mesmo. Olha o prazer que eu estou aqui, ó. Ela tira o recado, olha.
Desce, irmão. Pode tirar o retrato aqui, irmão. Coloca a mão no presente aqui, segurando. Fala, vai tirar a foto para fora. Aquele para fora. Ficou bonito, rapaz. Aleluia. E o outro depois? Vai tirar outro nome aqui. Oh, glória. Aleluia, irmãos. Muito obrigado a todos vocês, todas as irmãs que se empenharam, a irmã Sueli, minha esposa, a irmã Lúcia, a irmã Vanilson, que está ali, ela guarda aquele cantinho, não sei qual que era, ela guardava aquele cantinho. A irmã Zeilma, a irmã Deusinha, todos os irmãos, obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. Não tem sido fácil, nem para nós, nem para vocês. É um novo recomeço. É um momento que a gente às vezes, em alguns momentos, pensa em desistir, mas depois a gente sabe, mas o Senhor nos chamou, está confiando conosco, porque as lutas são grandes, não é só vocês. Se nós for contar a luta aqui, todo mundo vai começar um chororô danado, e vai ser assim bem. Mas dizer, irmãos, que Deus possa recompensar todos as minhas amadas irmãs, minha esposa, por ser essa grande companheira, Ela não é grande no tamanho, mas é grande na estrutura espiritual. É a pessoa que está do meu lado, que puxa minha orelha, me bate às vezes. Mas é porrada de amor, nada de. Ela não me bate para me machucar. Não, mas a minha esposa é uma pessoa que, quando precisa se chamar a atenção, ela me chama a atenção. Isso faz parte da vida de um casal que pensa em crescer, que sabe que tem muitas pessoas que Deus tem para ganhar através das nossas vidas, e para que nós possamos cuidar, que a gente possa ser ela possa ser uma Sara e eu possa ser um Abraão na vida de vocês aqui, e possa cada dia mais fazer com que vocês venham trilhar o caminho do Senhor junto conosco. Irmãos, a gente ia fazer o relatório, mas hoje, na terça-feira a gente faz isso. Eu quero pedir para os irmãos que terça-feira não falte, a gente não vai ter culto, a gente vai ter uma reunião, a gente precisa traçar metas para 2025, para esse segundo semestre, e a gente precisa sentar e conversar sobre a obra, Eu preciso entender algumas coisas dos irmãos, ouvir os nossos amados irmãos, As opiniões de vocês com relação à obra, elas são muito importantes mesmo. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, Um pastor que entende, que acha que chega em algum lugar sozinho, ele vai ficar sozinho mesmo, e não vai chegar no lugar desejado. Mas o nosso objetivo é chegar no céu junto com vocês, ensinando para vocês o caminho que Jesus quer que nós ensinamos para cada um de vocês, tá bom, meus irmãos? E aí a gente vai ter o culto, a reunião na terça-feira. Quinta-feira é a penúltima quinta-feira da campanha. Na sexta-feira nós estaremos subindo no monte. Qual horário a gente vai agora? Seria umas 8h30, nós ir para a igreja e 9 horas para estar. Então, quem quiser ir com a gente, irmão, eu senti uma necessidade, falei com o Alan, a gente vai estar indo no monte de oração lá na Goiás, no final da Goiás, lá para o distrito, E a gente vai estar saindo às 8h30.
perto do setor livre, eu não sei onde é, mas não, vamos descobrir onde é. E a gente está indo lá buscar a presença de Deus. Então você que queira ir conosco, nós estaremos lá. E eu estou sentindo a necessidade de buscar Deus no monte. Ah, mas Deus não está na igreja, tá? Mas não, você buscar Deus num monte de oração, irmão, não tem comparação. É algo que você que nunca teve essa experiência. Vamos sexta-feira, né? Lá para a gente buscar a Deus. E no domingo escola. Sábados teremos o culto do círculo de oração. Mas todos nós estaremos aqui apoiando os irmãos do círculo de oração, tá bom? No sábado. E no domingo, culto, escola bíblica pela parte da manhã está sendo uma bênção, né? Vocês não têm noção, está cheio de cadeira vazia, mas vai mudar esse quadro, amém? Hoje veio eu, o diácono Ilan e a irmã Ivanilde, mas foi uma bênção. Cada cadeira que você não estava tinha um anjo. Eu bem feito para vocês que não vieram, mas tá bom. Então, irmãos, é isso, tá? E no domingo à noite é conciliação social e vamos continuar buscando o Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor, ficar de pé. Aula, a gente pede oração, meu filho. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus que fez os céus e a terra. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque tu é bom, santo, misericordioso, bondoso para conosco. Obrigado, Deus, por esta semana, obrigado, Deus, por este dia, por este culto, Pai, por mais uma data comemorativa, Deus, a cada Pai que aqui se encontra, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um dos pais, Pai, as mães também, Senhor, cada um, meu Deus, que aqui se encontra, que o Senhor possa, Deus, estar, Pai, dando uma semana abençoada, Pai, levando para os nossos lares debaixo da tua proteção, Senhor, livrando do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, do ladrão. Guarda, Senhor, cada um de nós, Senhor, que possamos, meu Deus, desfrutar do melhor, meu Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, o que te pedimos, Senhor, em oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Coloque sua mão na posição de receber que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só os